Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos para o nosso quinto encontro. Vou compartilhar o material com vocês. Aí vocês me avisem se todos vêm, tá? Tá ok? Tá aparecendo para vocês já? Sim. Tá, então vamos lá. Então, como eu disse, quinto encontro, né? Estamos aí no grupo de estudos sobre trilha de aprendizagem e liderança histórica. E o tema do nosso encontro de hoje, acho que vocês já devem ter observado, sempre quando eu faço o agendamento do nosso encontro, eu sempre coloco ali o tema, né? É os objetivos de aprendizagem na prática. O que a gente, de certa forma, já vem ali discutindo em todos os encontros, né? Que é pensar a ideia do objetivo não o conteúdo em si, mas o conteúdo em prol desse objetivo. Então, a gente vai discutir essa questão hoje. A nossa agenda de hoje, nós temos ali 15 minutos para acolhimento. Nós vamos assistir um trechinho de um vídeo para pensar sobre a questão da objetividade, a importância de sermos objetivos, não só, né, dar esse encaminhamento de objetivos na sala de aula, mas em tudo na nossa vida, isso é muito importante, até para a questão de uma fala assertiva. Aí nós vamos fazer algumas discussões daquele momento ali sobre aquela introdução inicial que a gente faz para discutir um pouco sobre o que vai fundamentar a análise da aula do RCO. Depois nós vamos para o mão na massa. O mão na massa hoje, nós não vamos continuar aquele último do encontro passado, porque aquele é avaliativo. Então, a gente vai retomar aquele, o segundo momento, o terceiro momento, nos encontros seguintes, tá? Então, hoje é uma atividade fora do avaliativo, mas também é um momento de vivência. Então, hoje vocês vão analisar uma outra aula do RCO, já de antemão, né, já fazendo um parênteses aqui, eu já antecipo que é uma aula que ela foi elaborada, assim, não seria dizer às pressas, mas assim, em caráter emergencial para a gente discutir no grupo de estudos, mas que ela está sendo trabalhada nela ainda, né? Nela ainda. Então, quer dizer que para que nós possamos utilizá-las em sala, ela ainda sofrerá algumas mudanças. Então, essa análise nossa também ajudará para que essas mudanças sejam feitas. Depois desse momento, dessa vivência, dessa aula do RCO, aí nós teremos aí 5 minutos para cada grupo para socialização do que vocês perceberam a partir dessa aula, e ali 5 minutos para o nosso momento de print da aula, a consolidação das ideias do que foi discutido, e ali para vocês responderem o formulário, tá? Então, a organização, a agenda dos encontros, elas não mudam, né? Tem o momento do acolhimento, aí o momento daquelas considerações iniciais, o mão na massa e depois aquela discussão que nós fazemos sempre após os grupos que vocês fazem aí, né, em 4. Nossos maiores objetivos no encontro de hoje é compreender a diferença entre os objetivos de aprendizagem da trilha e o objetivo de uma aula. Vivenciar na prática pedagógica com o apoio da trilha e o apoio da aula do RCO+. Só que antes de nós iniciarmos ali o nosso acolhimento do encontro de hoje, eu gostaria de iniciar com 3 slides, eu selecionei ali 3 slides do encontro passado, só para a gente retomar, né, as discussões que nós fizemos. Então, a gente discutiu a questão da problematização na aula passada, na aula retrasada foi a questão do método ativo, e na questão da problematização, a gente utilizou como conceitos importantes para discutir a problematização o arco de Magarés. E nesse arco de Magarés, as principais características partir de algo prático, né, uma observação da realidade, um problema prático. Depois você faz algumas variáveis desse problema, ou seja, elaborar alguns pontos essenciais que deverão ser estudados. Aí sim se parte para a teorização, que seria o ponto alto, né, para resolver esse problema. Aí depois vem a questão das hipóteses, das possíveis hipóteses de solução a partir dessa teorização. E, por fim, aí volta para a questão prática, né, que é a aplicação na realidade. E a gente percebeu que a questão da problematização, ela é muito importante para que seja desenvolvido, né, o método ativo com os estudantes. Isso acaba tendo essa finalidade e auxiliando nesse processo. E, após essa discussão, nós fizemos uma parte prática, que é a produção pedagógica, que será aplicado com nossos estudantes na primeira trilha, né, da primeira sessão temática ali, que é a mesma coisa que trimestre. Então, a gente vivenciou esse momento, que era a questão de pesquisar sobre lideranças, seja religiosas, políticas,
ambientais, para fazer essa vivência mesmo, até para poder estar analisando quais serão as dificuldades, as facilidades que nossos estudantes encontrarão na prática, porque vivenciando que a gente tem uma noção, né, do que pode ser aprimorado, qual encaminhamento que pode ser dado. Não sei se foi na turma de vocês ou em outra turma que até comentaram, olha, já vou trazer definido para os estudantes, né, qual tipo de liderança, né, se é ambiental, se é política, que cada grupo vai pesquisar. Aí alguns cursistas também comentaram sobre a importância, acho que foi até na turma de vocês, de dar aquele encaminhamento, olha, por que você não pesquisa sobre tal liderança, né? Porque muitas vezes os estudantes acabam ficando até perdidos nessa questão de quais são as lideranças. Se bem que, dentro desse contexto de pesquisa, já vai ser feito todo um encaminhamento anterior. Então, essa é uma produção ao final das aulas ali do RCO, da primeira sessão temática, da trilha. Então, provavelmente, os estudantes já terão essa compreensão. É que a gente está pegando uma parte isolada, né, que é a produção final. Mas os estudantes já, de certa forma, terão essa noção. Tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente discutiu no nosso encontro passado, tá bom? E daí nós vamos para o nosso acolhimento de hoje. Espera aí. É do canal Os Barbichas, né? O vídeo é o coiso. E daí, você já teve que coisar alguma coisa a pedido de alguém? Parece até estranho, né? Para falarmos sobre objetivos de aprendizagem, vamos assistir ao vídeo. Então, eu gostaria que a gente fosse, né, com essa reflexão, né? Será que você já teve que coisar alguma coisa para alguém? Que difícil, né? Como entender o que essa pessoa quer quando pede? Ó, pega aquela coisa ali para mim. Deixa eu parar a gravação para a gente assistir o vídeo. E daí, pessoal? O vídeo, gente, intitulado Coiso, né? Ele foi gravado num espetáculo, se não me engano, em abril de 2008. E ele traz uma reflexão sobre as dificuldades no entendimento do comando, né? Então, o cara ficava a todo momento falando que era abajur, porque o comando dizia que era em cima do treco. E o treco, ele imaginava que seria a mesinha, e em cima da mesinha tinha um abajur, né? Então, ele nos traz essa reflexão sobre o entendimento, sobre as dificuldades do entendimento de comandos. Ou seja, a orientação, os objetivos não estavam claros para eles. Ele começou a ficar irritado porque ele não estava compreendendo. E quais serão os impactos, né, disso na sala de aula, na convivência? Então, essa comunicação assertiva ela é muito importante, ela precisa estar bem articulada. Não só ao que se espera, mas principalmente ao público, porque você não pode dar o mesmo comando, vamos usar o exemplo de uma sala de aula, né, com estudantes de sexto ano e de um aluno do terceirão, né, do ensino médio. Então, os comandos também, eles se modificam para que haja o quê? Uma comunicação assertiva. E uma comunicação assertiva, ela vai fazer o quê? Ela vai se remeter não somente aos comandos claros, mas principalmente em deixar claro para os nossos estudantes os objetivos de aprendizagem. Então, o vídeo ele vai apresentar, né, essa questão da importância da comunicação assertiva, e daí para a gente trazer essa reflexão também para o nosso ambiente escolar e pensar, né? Como que nós nos comunicamos com nossas turmas? Como que nós damos as orientações aos nossos estudantes? E qual que é a importância de explicar os objetivos de aprendizagem aos nossos estudantes? Aí eu gostaria de ouvir de vocês, né, alguma reflexão referente a esse vídeo, além do que eu tenha dito, e que vocês também me digam, né, como que é a comunicação de vocês em relação aos estudantes de vocês? Como que acontece isso? Isso fica claro, né? Por mais que a gente deixe claro como que está sendo essa troca com nossos estudantes. As nossas comunicações estão assertivas? Se não está sendo, por que não está sendo? Acho que cabe aqui um monte de reflexões, né? Quem que gostaria de falar? Podem escrever no chat também, se vocês não quiserem falar. Pode ficar à vontade. Acho que quando nós vamos para a sala de aula, né, temos que levar em conta, né, a série que nós estamos, né? Por exemplo, ali como a professora falou, o sexto ano você trabalha de uma forma diferente, né? Você tem que deixar tudo bem claro, tudo bem
esquematizado, né? Aquilo que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, o que você vai pedir deles, né? E às vezes, mesmo assim, algumas coisas elas não saem, né, da mesma forma. Então, agora, principalmente, né, depois, quem está com o 6º ano agora, né, que eles vieram lá do 4º e 5º ano, né, pós-pandemia, a gente percebe que eles estão muito diferentes, né? Eles estão bastante imaturos, né, em relação ao 6º ano, porque eles tiveram pouco contato, assim, nesses 2 últimos anos com o professor, né? Então, geralmente eles vinham de uma forma diferente. Então, daí você tem que começar a trabalhar exemplificando tudo aquilo que você vai fazer, os objetivos daquilo que você faz, até a disciplina da gente, né? Explicar qual que é o objetivo da disciplina. E todas as aulas, quando for iniciado o conteúdo, falar dos objetivos, né, do aprendizado. Também porque esses objetivos não é só o conteúdo pelo conteúdo, né, como nós já falamos aqui diversas vezes, mas o que esse conteúdo, né, como que ele vai ser importante para a vida do aluno, né? Então, o que ele vai mudar na vida do aluno a partir desse conteúdo. Então, até para que ele tenha um maior interesse em aprender o conteúdo. Porque se ele for estudar, por exemplo, lá no 6º ano, o Egito Antigo, né, ele vai pensar, mas o que eu quero com o Egito Antigo? Então, você tem que trabalhar de uma forma que o aluno tenha interesse por aquilo, né? E no decorrer dos anos eles vão se transformando, vão modificando. É claro que nós temos vários tipos de alunos, né? Então, aquele aluno que logo percebe o objetivo de tudo e aquele que você tem que estar a todo momento falando do objetivo. Qual que é o objetivo de tudo aquilo que você está vendo em sala de aula, né? Então, além da questão do conhecimento, que esse conhecimento seja levado para a vida desse aluno, né? Então, como eu sempre digo para eles, não adianta você saber todo o conteúdo de história se esse conteúdo de história não for transformar a sua vida, né? Então, você enquanto cidadão, enquanto pessoa, você fazendo parte de uma comunidade, de uma família, né? Então, o principal objetivo da educação é esse, né? Transformar vidas. E muitas vezes essa transformação ela só entre aspas, né, acontece na escola, né? Então, dependendo da realidade do nosso aluno, a escola é a salvação. Então, eu sempre falo para eles que ali na escola eles têm múltiplas possibilidades. Então, possibilidades de melhorar de vida, possibilidade de ter uma visão de mundo diferente. Então, para tudo isso, a gente tem que estabelecer objetivos, né? Então, no próprio RCO, agora, quando você inicia uma aula, já tem os objetivos da aula. Só que, além desses objetivos, a gente tem que relacionar, né, esses objetivos com o cotidiano, a vida deles, o que esse conteúdo ele vai impactar na vida desse aluno. Você levantou um ponto bem importante, professora Ione, que além de destacar, deixar claro, a importância de deixar claro para o nosso estudante o objetivo da aula, o objetivo desse bloco de conteúdos, o objetivo dessas aulas para a vida dele enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Enquanto aluno e enquanto um cidadão para o mundo do trabalho, não para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho, como um ser consciente, né, dentro da sociedade. E eu não sei, né, eu gostaria de compartilhar uma coisa aqui com vocês, eu não sei se é só comigo, mas assim, nós professores de humanas, né, eu estendo isso a vocês, mas não sei, a gente tem um pouco de dificuldade em ser objetivo, né, e na sala de aula você acaba querendo explicar as coisas muito bem e acaba não sendo muito objetivo, e eu tenho percebido, eu tenho me policiado em relação a isso, em ser mais objetiva, ser mais pontual, principalmente com os pequenininhos de 6º ano, né, às vezes eu vou direto ao ponto naquilo que eu quero com aquela aula, tipo, faço assim aquela ideia central, uma explicação ali de 5 minutos, e depois eu volto desdobrando. Porque a impressão que eu tenho é que eles não são muito pacientes, né? Eles querem tudo muito, não sei se é por causa do TikTok que os vídeos são muito curtos, postagens de story, que eles estão de story de Instagram, que eles estão acostumados com isso, mas até nos comandos das atividades, se você faz uma introdução de uma atividade ou de uma questão que é bem problematizada, eles têm uma série de dificuldades para compreender. Não sei se falta um pouco de paciência, né?
Não sei, mas eu tenho observado isso, eu tenho tentado ser mais objetiva, pelo fato de que parece que eles me compreendem mais quando eu sou mais objetiva em determinados aspectos, né? Não sei se vocês têm observado isso nos alunos de vocês. Como que vocês têm visto isso? Ou se é uma impressão minha, né? Não sei, talvez eu tenha essa impressão com os meus alunos. Eu acho que você está certa, professora, Vocês têm porque na observado realidade, isso né, quando a também? gente fala dos alunos, né, na verdade eles são, se for ver, são todos iguais, né? Então, a forma, né, tudo que eles têm hoje, né, a tecnologia que eles têm hoje, é tudo muito rápido, muito pronto. Até quando você dá uma atividade para eles, e você dá a opção, porque a gente tem que se adaptar a tudo. Ou utiliza o livro, ou utiliza o celular. Na maior parte das vezes, eles preferem o celular, porque o celular, muitas vezes, eles acham ali que a resposta já vem pronta, né? Então, é mais fácil eles procurar no celular do que procurar no livro. No Eu já livro, nem na brigo aula. mais com os alunos do ensino médio em relação a livro, porque eles não levam livro. É raro o aluno do ensino médio que leva livro. Então, quando você dá uma atividade, você tem que deixar eles pesquisar no celular. Porque você não vai ficar ir contra a maré o tempo todo, né? Então, você tem que se adaptar à condição deles para a gente não se estressar muito. Então, eu acho que para eles, como tudo já vem pronto, até um livro hoje, é raro o aluno que lê um livro inteiro. Então, o que o aluno lê? Ele lê trechos, mas pegar um livro, ler resumos. Os meus alunos que fazem vestibular, esse tipo de coisa, eles não leem mais livros. Eles leem o resumo do livro, eles procuram na internet videoaula que fale sobre o livro. E para ler um livro todo hoje, é raro o aluno. Muito menos esses livros, né? Por exemplo, os livros de literatura, né? Que nós limos, né? Nossa época, hoje em dia não existe para eles essa leitura, porque na internet já tem o resumo, é tudo mais pronto, é tudo mais rápido. A gente tem que procurar resgatar um pouco isso, né? Porque eu vejo que isso tem afetado até na realização da prova Paraná, né? Não sei como que vocês fazem, mas eu retomo com eles, né, o caderno de prova, e antes de retomar ali, eu faço uma retomada do conteúdo, e antes de corrigir, questão por questão, eu peço que eles refaçam. E daí, quando eles vão ali, depois daquela retomada, e peço para que eles realmente leiam, fica ali do lado para eles lerem e refazer, eles falam, nossa, era isso. Falo, olha, caramba, né? Eles acabam não lendo. Quando eles veem o texto, eles já vão direto para a resposta. E isso, né, a gente acaba prejudicando a gente em saber se eles realmente estão aprendendo ou não. Por quê? Porque eles não estão realmente fazendo a prova da forma que deveria. E mesmo a gente orientando, pedindo para que faça uma leitura atenta, nós temos muitos alunos, eu acho que não deve ser diferente com vocês, que eles simplesmente não leem. A hora que vem aquele texto de contextualização, mas acho que isso é muito uma característica dos nossos alunos pós-pandemia e da uma característica dos adolescentes, né? Dessa objetividade muito grande que acaba se perdendo muito, como quando você comentou da questão que eles não leem, né? Então a gente tem que tentar resgatar isso, tentar ser bem objetivo na questão de ter uma comunicação assertiva, mas instigá-los, né, a pesquisa, a leitura, porque a gente não pode deixar perder isso, né, que é o fundamental. Para um aluno protagonista, que é o que a gente sempre vem discutindo, e a ideia é que sejam, né, trabalhados métodos ativos para que desenvolva o protagonismo do estudante, a pesquisa, o estudo, ele está lado a lado. Não existe o protagonismo do estudante sem ter o estudo, sem ter a pesquisa junto, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Beleza? Então, podemos passar? Mas alguém gostaria de comentar? Professora, uma outra questão é para a gente pensar a nossa formação também, né? Como assim, a nossa, lá, assim, naquela época e de hoje, assim, opostos, né? Uhum. Eu estava vendo uma pesquisa aqui que diz que, no máximo, um aluno consegue se concentrar 7 minutos na sala de aula. Meu Deus. E muitas vezes nós queremos, principalmente filosofia, sociologia, que é uma única aula, a gente quer, assim, passar o quanto antes tudo e tudo, encher o aluno de assunto, enfim, ficar falando a aula inteira, né? Acho que é o mal nosso, né? Ciências humanas, historiadores, né? Querem falar e dar toda aquela volta para falar uma única coisa. Então, imagine 7 minutos, é algo assim que veio, né?
mudando, e hoje em dia, prender ele 7 minutos numa sala de aula é muito, assim, difícil, né? Para ver como é que vai ser difícil para a gente dar aula para esses, né, assim, para os filhos desses nossos alunos também. Não Exatamente. só para eles agora, mas o futuro vai ser ainda mais, assim, ruim para nós, né? Trabalhoso, né? A gente vai ter que mudar bastante. Então, professor Nicolas, é o Nicolas que está falando, né? Que eu não estou vendo. Isso, aham. Já estou conhecendo vocês pela voz. Então, é bem isso, Nicolas. Eu tenho, né, e essa pesquisa, ela só reflete o que a gente já tem constatado na prática, que é você tem que jogar seu objetivo e ir direto ao ponto, depois você vai destrinchando, mas assim, você tem que ser rápido para as ideias principais já serem ali naqueles 7 minutos, que é o que a gente tem de atenção. E quando a gente se fala de método ativo, né, de protagonismo dos alunos, talvez isso pareça um tanto maçante, um tanto enfadonho, e a gente às vezes fala, não, mas, né, isso está errado, mas, gente, não tá. Se a gente olhar, a gente precisa, porque a partir do momento, ele presta 7 minutos de atenção na gente falando, mas se a gente der uma atividade, a gente conseguir criar essa cultura de que ele precisa pesquisar, ele precisa fazer, se ele estiver ali em grupo, a gente talvez consiga uma concentração dele um pouco, ter mais tempo, sabe? Porque ele vai estar ali produzindo, ele vai estar escrevendo, ele vai estar discutindo com o colega, ele pode até conversar outra coisa e depois volta, né? Mas a gente está ali. Então, eu acho que é o caminho, gente. Né? Aquele tipo de aula que nós estávamos acostumados a dar, que é a centralização, né, gente? Né? Ainda é importante. Mas a gente tem que procurar um pouco mais de objetividade para ir direto ao ponto e trazendo, né, esse complemento do conteúdo ali, com essas atividades, com esse método ativo, colocando o estudante para fazer, para pesquisar. Então, eu acho que esse é o caminho, porque a gente já tem percebido na prática como que nossos estudantes estão se portando. E daí, assim, a maioria das vezes a gente coloca, não, o estudante não quer mais nada com nada, né? Mas o método de ensino não acompanhou, não, vamos dizer assim, não sei se o termo seria correto, seria evoluiu, né? Mas não modificou, acho que o termo correto é isso, né? Não, o método de ensino, ele não modificou no mesmo nível, na mesma velocidade que os nossos estudantes. Então, eu sou mãe de um menino de 11 anos e eu percebo a diferença dele, né? De quando eu tinha a idade dele, um pouco mais, né? Eu não me recordo muito dessa idade de 11 anos, mas de 13, 14. Então, eu observo, assim, que diferente que é. E cada vez mais, né? Como o professor Nicolas comentava, né? Como que será, então, dar aula para os filhos desses adolescentes que nós temos na escola? Um pouco mais diferente ainda, muito mais. E daí, como que nós vamos lidar? Então, assim, pesquisas estão surgindo e estão constatando aquilo que nós já estamos evidenciando ali na sala de aula. Eu acho que a pandemia acelerou um pouco mais essa transformação. Então, por isso que é importante deixar claro o objetivo de uma atividade e é importante para que estudantes saibam como ela contribui para a sua aprendizagem, que é aquilo que a gente comentou, né? Que a professora Ione colocou, o professor Nicolas colocou. Essa questão ela é muito importante. Isso os ajudará a ter mais clareza sobre o seu protagonismo, promovendo mais engajamento do início ao fim, em direção aos nossos objetivos de aprendizagem. Posso passar? Se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Conforme já comentado, conforme que a gente já comentou na semana passada, né? As trilhas, em cada trilha, cada sessão temática, possui 2 objetivos. A gente discutiu o objetivo 2 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo 1. Então, o objetivo da aprendizagem da trilha e os objetivos da sequência de aulas do RCO, elas vão trazer níveis cognitivos que a gente almeja, né, que essas aulas almejam alcançar, que são exemplificados por meio dos verbos. Deixa eu passar aqui, abrir tudo aqui para vocês. Então, a parte que está em verdinho, né, verdinho água, seria a progressividade da aprendizagem. Então, vamos ver ali, ó. O objetivo da trilha é compreender a importância das diferentes linguagens para aplicá-las nas relações pessoais e profissionais. Aí os objetivos da trilha, da aula primeiro ali, a primeira aula, reconhecer a linguagem como sistema de símbolos, e a outra é identificar a importância da linguagem verbal para a elaboração da difusão dos conhecimentos. Vocês se recordam que na semana passada a gente discutiu isso? Sobre a importância em se compreender os níveis, desenvolver os níveis de aprendizagem de ordem inferior, que é reconhecer, identificar,
para depois os estudantes compreender, analisar, criticar, criar. Então, a trilha ela vem dessa forma. Então, para que eu atinja um objetivo de aprendizagem cognitivo de ordem superior, que é o posto na trilha, eles são desdobrados em níveis, vamos dizer, inferiores ou primeiros níveis nos objetivos das aulas. Lembrando que aquilo que eu também já comentei, né? A trilha, ela traz um objetivo, vamos dizer, geral, e as aulas como se fossem objetivos específicos, tá? Então, até aqui, nada de novo, né, do que a gente discutiu, só para a gente retomar mesmo. E aqui estão o objetivo 1 da trilha de aprendizagem. Aí, reconhecer, identificar e compreender, que seria aplicar, né? Então, aqui essa aula da RCO, ela traz como tema a linguagem como sistema de símbolos. Os conteúdos, eles podem ser trabalhados para aprofundamento dos conhecimentos, como, por exemplo, ali, linguagens, a linguagem como um sistema simbólico, linguagem e pensamento. Então, assim, tem as aulas do RCO, mas nós podemos fazer o quê? Aprofundar o conhecimento incorporando novos conteúdos, tá? Hoje a gente já vai entrar no segundo trimestre, tá? Na sessão temática 2. Eu já disponibilizei lá para vocês, tá? Na semana passada eu disponibilizei a trilha da primeira sessão temática e hoje eu disponibilizei a trilha da segunda sessão temática. Então, nessa aula, seria a segunda parte da aula de linguagem e símbolos. Essa que a gente vai analisar é a segunda aula, tá? E aí, que no caso, essa traz um aprofundamento sobre alguns elementos de linguagem e símbolo. A importância da linguagem e a linguagem como construção dos mundos. Seria esse desdobramento que seria falado nessa aula do RCO. E os conteúdos a serem trabalhados. A importância da comunicação, a importância da linguagem verbal para a aquisição e difusão do conhecimento. Olhando aí, vocês não tiveram acesso, né? Não abriram essa aula do RCO ainda. Mas a partir dessa temática, quais os outros conteúdos que podem ser trabalhados em uma aula sobre linguagem? Né? Aí é óbvio que esse desdobramento vai depender do professor da área que for trabalhar essa trilha. Preferencialmente o professor de filosofia, ele terá uma percepção de incorporar novos conteúdos. O professor de sociologia, outro, professor de história, professor de geografia. Então, a incorporação de novos conteúdos será de acordo com o professor da área que irá trabalhar essa trilha. Então, ele vai dar esse desdobramento. Então, é bem importante pensar que existem outros conteúdos. Entretanto, é bem importante frisar que deve atender ao mesmo objetivo. Então, nada impede de que eu traga outros elementos, outros conteúdos, desde que eu não fuja do objetivo proposto, que é o objetivo da aula e o objetivo da RCO. Vou voltar só um pouquinho aqui para a gente ver, né? Então, eu não posso fugir do objetivo de aprendizagem da trilha e não posso fugir do objetivo das aulas. Então, nada impede que sejam trazidos novos conteúdos, desde que não fuja do objetivo. Então, isso tem que deixar bem claro para vocês, tá bom? Aqui eu já comentei. Então, em nosso encontro anterior, nós vivenciamos uma produção pedagógica da trilha de aprendizagem. E é bem importante, assim, que vocês compreendam que esse momento de vivência que nós fizemos no encontro passado e que vamos fazer hoje, é justamente para pensar sobre quais seriam as possibilidades de encaminhamento que nós faríamos em sala. Porque ali a gente vai fazer em grupo o que seria o mão na massa que nós passaríamos para os estudantes, porque dessa forma a gente consegue, né, a partir das discussões no subgrupo, trocar experiências sobre quais seriam as possibilidades de acordo com a realidade que a gente tem nas nossas escolas, né? Mas, de repente, dentro da minha realidade, eu implementaria esse mão na massa assim, assim, assim. Aí a professora Ione fala, nossa, né, a minha realidade não é essa, mas dessa forma que esse encaminhamento que você deu, eu vou adaptar, eu consigo implementar dessa forma. Ou esse mão na massa que está sendo proposto, ele não vai desenvolver a autonomia do estudante, né? Então, não, eu colocaria dessa forma. Então, a ideia de vocês vivenciarem, analisarem as aulas é justamente já ter essa percepção de como vocês podem lá, as possibilidades e estratégias dele na sala de aula. E esse aqui, gente, é o mão na massa, tá? Que tá lá na aula. Eu vou abrir a aula com vocês. Deixa eu ver aqui.
só para a gente fazer um reconhecimento dela, mas depois vocês terão tempo para analisar ela lá nos subgrupos. Vejam se está aparecendo aí para vocês a aula. Você abriu? Sim. Abriu, né? Então, essa aula é liderança e ética, linguagem e símbolos. Só deixa eu verificar aqui. É ela do segundo trimestre, porque, ó, no primeiro trimestre, o que é ser um líder, no segundo trimestre, comunicação e liderança, e terceiro trimestre, liderança e desafios na atualidade. Então, vamos reconhecer a aula, né? Vamos ver as informações. Lembrando que é um conjunto de 2 aulas. Essa seria ali o segundo momento. Apesar de estar linguagem 1 ali no enunciado, foi passado que já teria uma aula anterior sobre essa. Então, sessão temática, liderança e ética, eixos estruturantes. Objetivo de aprendizagem, compreender a importância de diferentes linguagens para aplicá-las em diversas situações comunicativas. Os eixos estruturantes dela seria processos criativos, tá? Não tá ali, mas os processos criativos. O objetivo dessa aula, reconhecer a linguagem como sistema simbólico. Aí aqui já começa, né? Você sabe o que é uma linguagem? Aquela ideia aquele nome chique, né? De Brainstorm, que é aquela chuva de ideias, a partir do que os estudantes sabem o que é linguagem. Se teve uma aula anterior sobre linguagem, eles já terão um conhecimento prévio. Se for a primeira aula, né, eles seria conhecimentos mais soltos mesmo. Então, como criamos uma linguagem tão complexa? Quais são os tipos de linguagem? Como aprendemos a nos comunicar? A linguagem influencia o pensamento ou o pensamento influencia a linguagem? Aí tem um vídeo, tá? Eu não vou abrir ele com vocês, mas depois vocês podem dar uma olhada, que é um vídeo que vai explicar como que nós adquirimos a linguagem. Então, é um vídeo curto. Aqui inicia com mão na massa de 5 minutos, que é: nos comunicamos apenas pela fala? O que você acha que é linguagem? Há apenas um tipo de linguagem? Retomando já aquelas ideias iniciais que foram colocadas. Aí a gente pode pedir para que eles escrevam nessas perguntas no caderno, ou ainda pode ir pedindo para eles responder e colocando no quadro, né? Fazendo uma chuva de ideias ali no quadro. Se for um laboratório de informática, cria um Jamboard para que eles vão colocando essas ideias em forma de post-it. Aí aqui nós temos um trecho da matéria da BBC. Por que temos sotaque? 8 curiosidades sobre as linguagens. Quando exatamente começamos a falar? Aí vai falar que existe 3 tipos de linguagem, né? Que é a linguagem verbal, que ela pode ser escrita ou falada, a não verbal e a mista, que usa, né, simultaneamente. Aí aqui vai fazer uma construção sobre linguagem a partir do psicanalista Rubem Alves, educador, teólogo, escritor de vários temas. Aí vai apresentando o que é a linguagem para Rubens Alves. São todas as informações, né? Aqui traz um pouquinho que diz Kant, que a mente, segundo ele, a mente é uma das formas de atividade do homem. Aqui também vai contextualizando. Aí depois que faz toda essa contextualização sobre linguagem, aí aqui vem uma atividade, que é essa que vocês vão vivenciar, tá? Agora que analisamos o texto de Rubem Alves, vamos fazer uma atividade. Eu também já deixei disponível o link do texto de Rubem Alves para vocês, lá nas orientações da atividade que vocês vão desenvolver. Então, a ideia com os estudantes é que eles se dividam, né, em grupos de 4 ou 5 estudantes, e cada grupo vai elaborar 2 questões sobre o texto. E depois eles vão trocar. Então, as questões que eles elaboraram, eles trocam, o outro grupo responde, né? E a questão que ele fez, ele responde, ele dá para o outro grupo responder, e ele responde a do outro grupo. E ao final disso, aí o professor deve fazer uma síntese com as perguntas e respostas das atividades. Então, na realidade, essa atividade ela pode ser adaptada, não precisa ser necessariamente essa troca de perguntas e respostas, porque a ideia principal dessa atividade é justamente que o professor traga uma síntese a partir dos elementos apresentados pelos estudantes a partir da leitura do texto de Rubem Alves. Na realidade, ao longo da aula, já vai trazendo algumas informações a partir desse autor, né? E depois essa atividade mão na massa é aquele momento que o estudante vai para a leitura. Deixa eu pegar aqui o texto para vocês. É um texto curto, possível de ser trabalhado com os estudantes, tá? Filosofia na rede. Eu também já deixei disponível para vocês fazerem uma leitura, tá? Então, é um texto
plausível de ser trabalhado em sala. Então, a atividade mão na massa que a gente vai desenvolver vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão acessar esse documento aqui. Os grupos é o mesmo do encontro passado, eu já deixei disponível no encontro de hoje lá no Class para vocês. Abriu a atividade mão na massa aí? Tá aparecendo? Ali que tem 1, 2 e 3? Não, acho que não abriu. Deixa eu parar o compartilhamento. Está demorando, acho que para mudar o slide ali, porque o anterior que a professora estava passando para mim não tá, eu tinha parado no primeiro. Ah, é? Então deixa eu compartilhar outro aqui. Peraí. Eu vou compartilhar. Quando não estiver passando, vocês me avisem, tá, gente? O texto Filosofia em Rede apareceu para vocês ou não apareceu? Para mim, não. Não, eu vou abrir ele aqui então, tá? Ó. Agora apareceu, né? Então, esse é o texto, A Rede das Palavras, de Rubens Alves. Agora eu vou mudar aqui e vou mostrar as orientações da nossa atividade. Não é esse, é esse aqui. Aqui, acho que agora sim, né? Ali onde coloca, tem grupo 1, atividade, vivência na mão na massa? É, esse mesmo, tá? Então, eu vou explicar. Sim. Isso mesmo. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Espera aí. Já saiu aqui para mim. Isso. Então, é aqui. Então, eu fiz uma cópia desse material, um para cada grupo, né? Então, o grupo 1 vai entrar no link 1, o grupo 2 no link 2, que eu disponibilizei tudo lá no Classroom para vocês no quinto encontro. Então, aqui, atividade, vivência do mão na massa da aula RCO, linguagem e símbolos, grupo 1. Aí, apaguem aqui, coloquem o nome dos integrantes que estão hoje, tá? Porque tem ali 4 integrantes de cada grupo, mas talvez não esteja, eu coloco só o nome de quem está hoje. Aqui são as orientações. Quais são as orientações? Primeiro, a leitura do texto de Rubens Alves. Aí vocês leem no grupo. Pode ler individual, pode ler em grupo, cada um lê um pedaço, porque vocês precisam ter acesso a essas informações. Depois, vocês vão abrir novamente a aula do RCO que eu abri ali com vocês, mas acho que nem passou os slides, né? Então, vocês abrem ela, está disponível aqui, e daí vocês vão fazer a vivência do mão na massa. Pense que vocês são estudantes e vocês vão ali elaborar as perguntas, né? De forma, olha, eu faria assim. Depois que vocês fizerem isso, aí sim vocês vão responder as questões norteadoras, para depois compartilhar no grande grupo. Então, observação, vocês terão 5 minutos para compartilhar as reflexões, que as reflexões que vocês vão compartilhar é a resposta da questão 1, 2 e 3, e vocês vão escolher um representante para abordar essas ideias. Então, a questão 1 é, qual a síntese que fariam com os estudantes, a partir da leitura do texto, a partir da leitura dos slides? Qual a síntese que vocês fariam com os estudantes? Levando em consideração que o estudante tivesse percebido realmente as ideias centrais do material. 2, ao vivenciarem a atividade, perceberam potenciais e fragilidades dela, que deveriam ser adaptadas para a sala de aula? E a 3, que é uma complementação da 2, porque na 2 você vai colocar, sim, isso e isso. Vocês vão colocar ali qual que é o ponto alto do mão na massa e qual que é o que vocês descartariam. Aí na 3, aí sim vocês vão dar a sugestão do grupo, do material ou encaminhamento para essa aula do RCO. Então, olha, eu acrescentaria tal autor, no encaminhamento do mão na massa eu faria assim, né? Eu utilizaria esse material para o estudante, não esse. Então, a ideia é a gente pensar no aprimoramento dessa aula lá no seu contexto da sala de aula. É óbvio que, né, nós temos professores aqui de diversas áreas, cada um dentro da sua área, como que você trabalharia essa aula, tá bom? E daí aqui, deixa eu só, vocês vão aumentar mais um slide, tá? Para vocês responderem essas questões aqui, 1, 2 e 3. Vocês podem responder nesse slide. Coloca uma caixa de texto. Respostas. E aqui no final eu deixei o link das trilhas de aprendizagem, mas também está lá no Classroom. Ó, primeiro trimestre e o link da trilha do segundo trimestre, caso vocês queiram dar uma olhada, tá bom?
É isso, gente. Vocês precisam que eu coloque o link dos subgrupos aqui no chat? É melhor para vocês? Sim. Tá, então eu vou colocar. E coloco também o link dessa atividade. Deixa eu pegar aqui. Aí, pessoal, só quem não tiver condições mesmo de entrar no outro grupo e permanecer nesse. Porque se sai todo mundo, aí o que acontece? Cai a minha chamada, tá? Então, daí, quem tá com dificuldade de ficar nas duas meets, aí tudo bem, mas que permaneça pelo menos uns 2, 3 cursistas para não acontecer isso. Então, aqui, ó, o grupo 1. Professora Lourdes, professor Ione, professora Lucimar e professor Nicolas. Vou colocar aqui. Ó, nós vamos retornar 16h25, tá? 16h20. 16h20. Que daí 16h25, 16h30, 16h20 vamos ter que retornar. Que daí dá tempo. A professora pode colocar o link do grupo 1 no WhatsApp também, que daí eu uso os dois aqui. Tá. 16h20. Então, vocês já podem ir entrando. O grupo 1 já pode ir entrando. Vou abrir o grupo aqui, tá, Ione? Tá. Então, grupo 1. Vou colocar o grupo 2. Nossa, tô com tanta coisa aberta aqui. Grupo 2, professora Ivonei, professora Marli, professor Edson, professora Silvana. Vamos só ver, vamos me dizendo se está todo mundo, que se não tiver, a gente faz menos grupos hoje. Grupo 1, está todos do grupo 1 aí? E daí a gente pode fazer... Tayone, Nicolas... Vamos fazer a chamada do grupo 2. Eu também. Tá, então do grupo 1. Grupo 1 tá ok, podem entrar lá. Grupo 2, professora Ivonei, não está. Professora Marli, está. Professor Edson... Estou. Professor Edson está. Professora Silvana, também está. O grupo 2 está ok, só está faltando um, pode entrar. Aí, caso esteja um grupo com poucas pessoas, eu mando entrar no grupo 1, grupo 2, tá? Mas eu vou olhando aqui. Vamos ver o grupo 3. Grupo 3 está a professora Simone Aparecida. Tá aí. As duas professoras Simone, só está uma, né? Professor Edson Rezende, não está. E professora Roselei Padilha. Professora Simone, está me ouvindo? Oi. Você pode entrar no grupo 2? Posso? Porque eu acho que só tá você do grupo 3. Tá, eu entro no grupo 2. Tá, então você entra no grupo 2. E daí a gente depois ganha tempo para apresentação, né? Vou colocar aqui a professora Simone. Grupo 2. Professora Simone Aparecida. Aparecida Pinheiro. Aí, grupo 4. Vamos ver se estão todos do grupo 4. Esther, Isadora, Roseli Chagas. Esther, Isadora e Roseli. Estão vocês 3. Na realidade, a professora Simone poderia entrar no grupo... Bom, vai ficar 3 igual, né? Chegou no horário certo que ela tinha dito. Vou colocar aqui. Não, ela disse que pensou isso e pediu para a médica. O grupo 4. Prontinho. Daí ficamos, então, grupo 1, grupo 2 e grupo 4, tá? Aí a gente pode retornar às 16h20. Alguma dúvida por aqui, pessoal, até agora? Então, ok, eu vou passando nos grupos.
Tudo bem aqui, pessoal? Vocês conseguiram compreender a proposta? Isso, ali na atividade no Mão na Massa, né? A mesma forma como vocês encaminhariam ali para os estudantes. Porque daí depois a ideia para vocês compartilharem no grande grupo é justamente vocês trazer essas reflexões de como seria essa implementação com os estudantes. Quais possibilidades? Respondendo aqueles 3 questionamentos que eu coloquei. Vocês podem registrar lá, aí depois vocês escolhem alguém para socializar com o grupo, que depois só tem 5 minutos, né, para trazer essa socialização, tá bom? Qualquer coisa é só chamar. Meninas e menino, né? Tudo bem aqui? Vocês conseguiram entender a proposta da atividade? Conseguiram abrir o link? Ah, mas daí vocês conseguiram entender o que que é, né? Para vocês vivenciarem daí o Mão na Massa, para depois vocês verem como que vocês, quais reflexões vocês trariam para os estudantes a partir da leitura desse material, né? Porque os estudantes eles iam fazer o quê? Eles iam elaborar questões e trocar, cada um ia responder a questão do outro grupo, e depois quais as considerações que vocês fariam ao final dessa dinâmica com os estudantes. Depois o que vocês vão ali compartilhar com o grupo é justamente o registro daquelas 3 questões lá. Vocês criam um slide a mais para vocês poderem registrar as considerações que vocês fizerem e como que vocês dariam esse encaminhamento, tá bom?
Professora, você me envia o link de novo aqui, fazendo favor, do grupo? Porque acabou a bateria do meu celular e eu caí de tudo, daí tive que abrir no computador. Tá, Simone, que grupo que você tava? Eu fiquei no 2, né? Mas eu acho que eu te vi lá no 3, hein? No 4. É, Você tava com quem? Com a Esther, Isadora, Roseli? isso, Roseli. Então, Daí o meu grupo não veio, você me realocou. você ficou nesse grupo aqui. Tá. Da Meet você quer, né? Isso, da Meet, aham. Aí só avisa o grupo lá que mais 4 minutinhos pra gente retornar, tá? Tudo bem lá, pessoal? Todos retornaram? Deu tempo? Então, vamos ver se estão todos aqui. Grupo 1, Lourdes, Ione, Lucimara e Nicolas. Só falta o grupo 1 voltar. Grupo 2, Ivonei, Marli, Edson, Márcio e Silvana. Já estão aí. E o grupo 4, né, que o grupo 3 não vieram, é a professora Esther, Isadora e Roseli e a professora Simone. Tá? Então, vamos aguardar um minutinho que falta o grupo 1 retornar. Tudo bem lá? Deu tempo? Tempo corrido, né? Aí eu deixei disponível já também a trilha. Depois, se vocês, num momento que não estiverem fazendo nada, se isso for possível, né, o professor ficar sem fazer nada, mas assim, quiserem dar uma passadinha de olho, já anexei no encontro de hoje o link da trilha, tá? Para vocês olharem ali. Então, no encontro passado, depois eu vou criar uma pastinha ali no Class só para colocar as trilhas. Deixa eu receber a do terceiro tri, né, da terceira sessão temática, aí eu coloco trilhas, daí eu coloco as 3. Por enquanto, eu vou disponibilizando conforme vai vindo, né, para os encontros. Mas vocês viram que hoje a análise era mais voltada para a aula do RCO. Aí no próximo encontro a gente vai dar continuidade àquela atividade avaliativa, né? E a gente volta para a trilha do segundo trimestre.
Eu vou entrar lá e vou ver se o pessoal do grupo 1... O grupo 1 eu já estou aqui. Ah, já está Eles aí? iam voltar. Talvez eles não conseguiram voltar, porque eles já tinham saído de lá para voltar. Mas tá bem Eu ruim. cheguei. Ah, não, então beleza, então. Pessoal, então vamos lá para a socialização? O que vocês querem que eu compartilhe? Vocês compartilham ou só vão comentar? Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar aqui para eu poder enxergar. Tá, deixa eu pegar as orientações. Eu vou dando encaminhamento. Peraí, que tem um monte de coisa aberta, eu tô com medo de fechar a gravação. Deixa eu fechar as coisas que não vamos utilizar agora. Tá, deixa eu abrir aqui as orientações. Então, grupo 1 foi o professor Ione, professor Nicolas e professora Lucimara, né? Vocês estavam em 3 hoje. A orientação foi a leitura do texto de Rubens Alves e a análise da aula. Vocês viram que a aula é baseada nesse material. E daí, aquele momento de vivenciar o mão na massa. Não sei se foi possível, devido ao tempo ali, mas pensarem aquelas 3 questões norteadoras para a discussão, que é qual a síntese que fariam com os estudantes a partir dessa aula, desse material. E ao vivenciar a atividade, se vocês perceberam quais os potenciais, as fragilidades, e na questão 3, sugestões do grupo aí para o material ou encaminhamento dessa aula. Então, 5 minutinhos, gente, vocês me permitam, eu vou marcar o tempo, para que a gente, né, não extrapole aí. Quem que vai representar o grupo 1 pode falar. Eu posso falar sem compartilhar, que não estou achando aqui. Compartilha onde mesmo? Tá, apresentar agora, né? Isso, apresentar agora. Tela inteira. Uma guia. Uma guia? Se você quiser que eu compartilhe, tá fácil para mim aqui. Ah, já deu. Se quiser, já deu. Aham, já deu. Pode ficar à vontade. Eu vou desligar meu microfone para não atrapalhar, tá? Calma lá, que tá ruim. Se alguém do grupo quiser ir começando ali, que o meu tá ruim de abrir aqui. Deixa eu ver. Vai ali a apresentação de slides que ele abre maior. Tá aí. Isso. Se você quiser. Apresentação de slides é lá em cima, lá do lado daquele compartilhado. Eu já vi, só que tá bem ruim. Já foi? Não, peraí, já foi. Isso, abriu. Agora foi. Só que eu tô vendo aqui no celular, mas o computador tá carregando. Ainda só um pouquinho, senão eu não enxergo. Tudo bem, tranquilo. Agora já foi. Então, ali a primeira pergunta, né? Então, nós elaboramos 2 perguntas. Era isso que era para fazer, né? Sim, vocês então, nós fizemos vivenciar e depois trazer a análise que vocês fizeram, isso mesmo. Então, para Rubens Alves, o que é a linguagem? E a pergunta 2, né, conforme a abordagem do texto de Rubens Alves, quais as formas de linguagens presentes no seu cotidiano? Então, é para a gente responder essas perguntas? Pode responder. Nós só elaboramos as perguntas, nós achamos que era somente para elaborar. Tá, então, mas a gente pode colocar, né, alguma definição de linguagem, né, que nós comentamos no grupo, né? Então, que a linguagem é aquilo que expressa, né, a realidade através de alguma forma, né? Então, ela pode ser uma linguagem escrita, pode ser através de símbolos. Então, existem, né, diversos tipos de linguagens para que haja a comunicação. Seria isso? Sim. Daí, conforme a abordagem do texto de Rubens Alves, quais as formas de linguagens presentes no seu cotidiano? Né? Então, nós colocamos, como que chama mesmo aquelas figurinhas lá do WhatsApp? Os emojis. Nós comentamos também, né, como se nós fôssemos alunos, né, os sinais que eles fazem, né, na própria sala de aula, digamos assim, no momento de uma avaliação, como que eles se comunicam, né, para fazer uma prova, para colar numa prova. Então, nesse sentido, nós colocamos mais do cotidiano da sala de aula.
Então, e tá até a proposta, né, dessa trilha é que eles elaborem essas duas questões e mudem de grupo para outro grupo responder, enquanto eles vão responder a de outro grupo. Então, é uma metodologia ativa, né? A partir desta prática, a gente respondeu as outras 3 questões que estão logo abaixo. Então, nós fizemos a leitura, daí nós imaginamos essa vivência, e a partir disso nós fomos para as questões. Só que agora, como eu estou compartilhando, eu não consigo ler as questões. Deixa eu só consigo ler as respostas também, eu não consigo ler as questões. Daí, a partir dessas, seriam as questões, né? Qual a síntese que fariam com os estudantes? A 2, então, ao vivenciarem a atividade, perceberam potenciais e fragilidades que deveriam ser adaptadas para a sala de aula. E a 3, quais as sugestões? Então, a partir dessa vivência, nós elaboramos. A primeira, a síntese da proposta de Mão na Massa seria desenvolvida através da elaboração de mapa mental. Então, conforme os alunos, isso que a gente imaginou, eles vão respondendo o que nós iríamos elaborando com eles, uma síntese, mas num estilo, né, num gênero de mapa mental, fazendo as anotações. Enquanto fragilidades, né, e potencialidades dessa dinâmica. Agora, se alguém quiser mais complementar, o Nicolas e a Ione. Não, tá tudo certo. A fragilidade seria o tempo de uma aula, que é curto, e também o número de alunos, né? E dessa forma, a atividade seria começada em sala e terminada em casa. Então, nesse momento, teria que ser dividido. Então, abordado ali. Mais tempo, considerando a nossa realidade em sala, o número de alunos que nós temos, teria que ser previsto ou em aulas geminadas, né? Ou que dê certo, porque daí não é todas as aulas que serão geminadas nesse momento. Quem faz horário ali sabe da dificuldade que é. Considerar tudo isso. Na sala de aula fariam a leitura do texto, a elaboração das perguntas e, num segundo momento, essa elaboração do mapa mental, né? Analisando e colocando em foco os principais pontos. Pontos positivos, o uso da metodologia ativa, que coloca o aluno como protagonista. Então, essa abordagem de fazer com que o aluno leia o texto, observando para que, num primeiro momento, ele elabore questões a partir do texto que ele está lendo. No segundo momento, que ele responda as questões. E num terceiro momento, que ele firme as ideias principais desse texto num mapa mental, nós entendemos que é uma metodologia que traz ele, né, como protagonista do conhecimento. Então, é um ponto positivo. Sugestão. O que poderia ali, agora eu vou pedir que o Nicolas fale, porque é ele que conhece o filme, que ele citou e nós achamos bem interessante. Então, assim, a gente decidiu sugerir um recorte do filme O Discurso do Rei. Não sei se vocês já viram o filme ou não, mas é baseado em uma história real. Acho que Rei George VI, ele tinha muito medo de falar em público, a oratória dele era muito ruim, e aí ele precisa aprender a falar em público, a fazer o bom uso da língua. E aí tem a cena que é o auge do filme, o momento em que ele vai pela primeira vez falar em público. Então daria para a gente pegar a cena e fazer com que o nosso aluno relacionasse com aquilo que o Rubem Alves falou, né? O convencimento por meio da retórica, né? As palavras. Acho que da nossa parte, do nosso grupo, seria isso, né, Ione, a Lucimara? Não, seria isso. Isso mesmo, pessoal, vocês entenderam a proposta da atividade, justamente fazer para compreender como que seria possível trazer esses elementos para os estudantes. Eu gostei bastante da sugestão do filme, né? Poderia trazer só o recorte, como você disse, ou também sugerir para que os estudantes assistissem em casa. Não sei se tem ele no YouTube, né? Ou na Netflix, alguma coisa assim, né? Tivesse algum lugar de fácil acesso para eles para estar sugerindo. Pessoal, não vou me delongar, porque mais 5 minutos para o segundo grupo. Pode parar o compartilhamento. Quem que vai falar do segundo grupo? Eu. Só eu não consigo compartilhar aqui, mas Você... Só um pouquinho que eu estou saindo. Tá, você quer que eu compartilhe? Senão você pode só fazer a leitura, não tem problema.
Pode ser, então, só a Pode leitura, ser, a gente porque vai são as ver. mesmas questões, né? Isso, fica à Então, aí vontade. estávamos no grupo, junto com a Silvana e a Marli, e aí observamos lá o texto, a aula da RCO, e então, em relação às questões, qual a síntese que fariam com os estudantes? Então, procurando destacar ali o tema da aula, né? Linguagens e símbolos, que tem como objetivo reconhecer a linguagem como uma organização dos seres humanos, e expressa no texto ali de apoio do Rubem Alves, né? A Rede de Palavras. E aí extraímos um trechinho do texto que enfatiza bem a linguagem, né? O homem é um construtor de mundo, sua atividade busca criar uma ordo amoris, uma organização que seja expressiva dos seus valores e funcional para a sua sobrevivência. E aí chegamos a uma frase também para destacar esse tema, né? Ou seja, a linguagem surge uma forma de organização do real e também de comunicação entre as pessoas, né? Aí, em relação à questão 1. Na questão 2, em relação às fragilidades e potencial, algumas coincidirão ali com o do grupo 1, né? Potencial, os material em slides, eles já vem acontecendo esse ano, né? Eles ajudam bastante nas aulas e se continuarão ajudando. Aí a atividade mão na massa no começo, né, traz ali questões como uma forma de início da abordagem do tema, fazendo uma reflexão ali com algumas questões. Também é uma forma de interação com os estudantes ali logo no início, eu acho que é de grande valia também. A dinâmica das questões em grupo, né, na forma de elaborarem e depois trocarem, né, entre os grupos, também é uma dinâmica, igual o primeiro grupo falou ali, bastante importante na forma de abordar o tema, e ali como fragilidades, não necessariamente fragilidades, mas como pontos a serem observados, consideramos um pouco difícil a abordagem da aula, necessitando de contextualização referente à explicação do tema. Uma aula, talvez o tempo não seja suficiente, e isso já vem sendo dialogado, né, nas formações, não só aqui no nosso grupo, mas no primeiro trimestre, no segundo trimestre, que talvez alguns temas, eles dentro de uma aula seja pouco tempo para trabalhar, né? Então talvez ele se estenda em mais de uma aula, não que o tema não seja relevante, né? Mas talvez o tempo um pouquinho maior para isso. E também ali colocamos uma observação que, em relação a esse tema, aí para trabalhar essas questões ali que a professora colocou, sentimos ali um pouco assim de desconhecimento em relação ao que você teria algo antes em relação a esse tema, alguma aula antes, igual a professora comentou, talvez tivesse a aula 1 que traria algum material também, e depois como ele seria abordado na forma de tratar o tema, né? Se ele teria um começo antes e uma continuidade depois, ou seria só essa aula referente a esse tema, né? Aí em relação à organização das aulas daí. E na questão 3 aí, não surgiu algo tão criativo igual o grupo 1 lá, sobre sugestão para trabalhar, né, e sim uma consideração da forma como vem sendo tratado os materiais, com a utilização do material disponibilizado no RCO, vem ajudando bastante. E também a possibilidade de não deixar esquecido, né, os materiais da biblioteca, as referências bibliográficas, igual foi comentado durante a aula de hoje, é difícil considerar que os alunos peguem os livros, leem do começo ao fim, então utilizar os materiais de leitura também nas aulas para trabalharem os temas como referências também talvez seja de grande valia. E acredito que deve continuar sendo de grande valia para trabalhar os temas, né? Seja o livro didático ou outros livros que sejam específicos de algum tema trabalhado na aula. Seria basicamente isso. Espera um pouquinho, pessoal, que fugiu aqui. Pessoal, é isso mesmo, tá? Vocês entenderam a proposta da atividade, apesar de vocês terem dito que não surgiu
nenhuma sugestão para implementação, para complementar o material, mas o fato de vocês terem dito referências bibliográficas, né? A gente não deixar perder isso, eu acho que isso fica como referência ali, sim, para complementar o material. E fica um pouco difícil mesmo de analisar o material, de dar um encaminhamento sem conhecer o material como um todo. As trilhas dão um pouco desse suporte, porque ela tem aquele norte do todo. Mas mesmo assim, né, as aulas do RCO, elas vão construindo, como se fossem enxertando os conteúdos dessa trilha. Mas aos poucos, né, a gente vai tendo acesso. Esse material está sendo produzido, os que foram produzidos está sendo aprimorado. Então, assim, para ano que vem nós teremos aí um material muito bom, mas ele ainda está em produção, né, em linha de produção. Pode falar, professora Silvana, para a gente ir para o último grupo. Professora, eu também comentei lá no grupo, né, com o Edson e a Marli, e eu tenho encontrado um pouco de dificuldade nesse pouco tempo que nós estamos tendo nos grupos para tudo que está sendo proposto. Então, assim, essa terceira questão não deu nem tempo de pensar em alguma outra coisa, porque eu acho que é muito disso, né? Igual o Nicolas colocou do filme, como ele conhece, já sabe que dá, quando é assim, ok, a gente já tem alguma coisa em mente, já trabalhou, já conhece, é fácil. Mas para sugerir alguma coisa, eu precisaria dar uma lida melhor nessa aula que a gente comentou, eu, o Edson e a Marli. O texto do Rubem Alves também, ele traz uma linguagem bastante difícil, então, pelo menos para mim, para eu preparar essa aula, eu levaria muito mais tempo. Então, assim, eu penso que esse tempo que a gente está tendo para trabalhar nos grupos, eu estou ficando um pouco desconfortável, assim, porque eu acho que a gente volta, assim, de uma forma que, na minha opinião, né, não é o quanto eu gostaria de render. Então, assim, só uma observação. Não, você tem toda a liberdade para fazer sua observação, mas eu diria para você ficar extremamente confortável em dizer. E outra coisa, ali seria justamente, como o tempo é curto, eu até admiro vocês, que vocês trazem muitas informações e vocês conseguem produzir muita coisa em tão pouco tempo. Eu não tenho essa facilidade que vocês estão mostrando ter, mas eu quero que vocês fiquem bem tranquilos em relação a isso, porque eu sei que o tempo não é suficiente, e ali é justamente uma troca de ideias para quem já tem algo a sugerir. O professor Nicolas, por exemplo, já conhecia o filme e ele, né, falou, eu vou sugerir, que acabou servindo aqui para todos nós termos esse conhecimento. Mas, assim, eu vou procurar ser um pouco mais objetiva para deixar um tempo um pouco maior para vocês, porque acaba ficando pouco tempo mesmo, tá? Mas não precisa ficar desconfortável com isso, por não ter conseguido analisar tudo, porque eu sei que realmente o tempo ele não é o suficiente, né? Eu acho que precisaríamos do encontro como um todo, da 1h40, e eu, Marcela, ainda não teria condições de preparar em 1h40, porque na realidade aqui seria só para vocês observarem e trazer o que vocês já têm, uma troca mesmo, tá? Então fique bem tranquilo em relação a isso. O último grupo, o que vocês chegaram a discutir? O que foi possível discutir? Que é a professora Esther, Isadora, Roseli. Nós conversamos sobre deixa eu abrir aqui para me visualizar, não. Vou compartilhar aqui, peraí. Para compartilhar? Isso. Sim, mas pode... Não fizemos as perguntas, a gente esqueceu desse detalhe, que nós já não somos mais alunas tanto tempo. Mas nós visualizamos que faríamos primeiramente como síntese para os alunos, né, uma comparação com o texto e a importância que esse texto tem juntamente com a fala do Kant, que aparece a filosofia no texto referente às linguagens, que é pertencente a português, né, que essa linguagem faz parte da nossa cultura. E o aluno, muitas vezes, não percebe isso, que ele já se sente como mostrar para ele a realidade social que ele vai ter na sociedade, tanto quanto na familiar também, dentro do meio onde ele vive. E também retomar o exemplo da câmera fotográfica que o Rubem Alves coloca no texto, e citar para eles os 3 tipos de linguagem, tanto a verbal, como a não verbal e a mista. Aí na pergunta 2, nós iríamos separar os grupos por temas, que fica mais sucinto para eles entenderem, proposto que os grupos já falaram que o texto é um pouco difícil para o aluno,
né? Mas se a gente dividir os temas entre verbal, não verbal e misto, vai ficar mais fácil para eles trabalharem, para eles construírem as perguntas. E depois, quando eles colocarem em prática, eles teriam que colocar exemplos dentro dos temas que eles estão propostos a trabalhar juntos. Aí teria o exemplo dos memes, das figurinhas de WhatsApp, exemplo de vídeos, emojis, dentro dos temas que eles abordariam. E também como trabalho que nós, professores de história, gostamos bastante, é mostrar o surgimento da linguagem. Como que a linguagem escrita surgiu. Aí eu coloquei o exemplo de um trabalho de história que eu fiz com os alunos, de eles construírem os símbolos deles, que é a escrita cuneiforme, né? E eles gostaram bastante do trabalho com a argila. E assim eles teriam que criar mensagens com o uso de códigos que eles elaboraram. E a terceira pergunta, nós buscamos referências das origens da escrita, que a professora Roseli colocou, que ela trabalhou isso com os alunos também dela, e a utilização dos recursos digitais, que eles adoram, eles têm conhecimento amplo desses recursos digitais, e como sugestão, o livro Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que também mostra a criança ou adolescente relacionado com a linguagem. E seria isso. Eu acho que é isso, pessoal, né? Mesmo diante de pouco tempo aí, foi bem produtivo o momento que vocês se reuniram. Um levantamento bem importante, a questão do texto, né? A linguagem do texto é um pouco difícil para os estudantes. De repente, podemos pensar, né? Num outro material para que eles façam esse trabalho. Então, eu anotei todas as observações de vocês e daí no próximo encontro eu começo fazendo um levantamento, né, relembrando aquilo que a gente discutiu a partir dessa aula. Eu vou pedir para que, se vocês puderem, né, ligar a câmera para a gente fazer o print, para a gente se despedir. Você pode parar de compartilhar, por gentileza? Ai, claro, desculpa. Então, pessoal, muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Até mais, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, até. É.